Você já ouviu falar de uma ilha que é regularmente atacada por tubarões? Há anos, os habitantes dali não conseguem encontrar uma maneira de acabar com isso. Eles também não entendem por que os animais vão até lá com tanta frequência. Então, o que está acontecendo? Por que esses predadores continuam incomodando esta ilha específica enquanto ignoram completamente as outras na região? Vamos até esse lugar misterioso e tentar descobrir. 22 de julho de 2015. As águas do oceano perto da Ilha Reunião estavam limpas e transparentes. A parte ocidental, Saint-Lô, sempre foi um ótimo local para surfar. Mas neste dia ensolarado e agradável, um dos moradores quase perdeu a vida. Um tubarão cabeça chata de quase 2 metros apareceu do nada. Quando estava perto da costa, ele de repente atacou o surfista Rodolphe Arregui. Seu amigo, médico e professor de geografia da Universidade de Reunião, Hervan Lagabriel, estava por perto conversando com outros 2 surfistas naquele momento. De repente, eles ouviram um barulho. Percebendo que era seu amigo, Lagabriel correu para ajudar. O tubarão estava a 20 metros dele. O homem disse que tudo aquilo parecia uma espécie de filme de terror. Ele correu até Arregui, embora não soubesse o que exatamente havia acontecido. A princípio, o corpo do amigo estava coberto por uma espuma branca, que passou a ficar rosa e depois vermelha. O médico disse mais tarde que foi uma das coisas mais assustadoras que já viu na vida. Felizmente, quando nadou para mais perto, o tubarão já havia sumido. Lagabriel sabia que, na maioria dos casos, não há um segundo ataque. Então correu para ajudar Arregui. Eles levaram algum tempo para voltar até a praia. Quando Lagabriel puxou o amigo para a areia, imediatamente fez um torniquete com a cordinha da prancha de surf. Depois disso, Arregui foi levado às pressas para o hospital. Felizmente, a história teve um final feliz. Embora o homem de 45 anos tenha perdido o braço, ainda sobreviveu. Mas ele foi um dos poucos sortudos, pois essa história terrível é apenas uma das dezenas que aconteceram no local nas últimas décadas. A Ilha Reunião é um dos territórios da França. Ela está localizada perto de Madagascar, próximo das Ilhas Maurício. Ambas ficam na mesma latitude da Austrália. Essas 2 ilhas são muito parecidas, têm quase o mesmo clima e aspectos naturais, línguas e culturas semelhantes. Mas há uma grande diferença entre elas. Em Maurício, as pessoas podem relaxar e se divertir nas águas quentes do Oceano Índico, nadar com um equipamento de mergulho e observar golfinhos. Enquanto isso, em Reunião, os moradores têm medo de colocar até os dedos na água. Mas por quê? Infelizmente, o local agora ganhou a fama de Ilha de Tubarões. Em 2018, 56 ataques ocorreram lá. De 2011 a 2016, o número desses casos representou 16% dos ataques desse animal em todo o mundo. Agora, há placas de alerta por toda a ilha. Moradores e pescadores locais começaram a discutir as opções de captura de tubarões em larga escala. As autoridades proíbem as pessoas de nadar em quase todos os lugares, exceto em alguns mais ou menos seguros, como uma lagoa de coral. Qualquer pescador ou cientista sabe que os tubarões podem facilmente entrar nesses anéis de coral. Em outras palavras, ninguém pode se sentir completamente seguro em nenhum lugar dali. Enquanto isso, nas Ilhas Maurício, o último ataque de tubarão aconteceu na década de 1980. As pessoas vão para lá querendo relaxar, e tudo é perfeitamente bom. Portanto, a pergunta é, por que a Ilha Reunião é tão azarada? O Dr. Lagabriel, o herói que mencionei antes, se propôs a explicar esse estranho fenômeno. Seu estudo mostrou que nos últimos 30 anos, a probabilidade de um ataque de tubarão no local aumentou 23 vezes. E em 9 de 10 casos, acaba sendo um cabeça chata. Se você ainda não ouviu falar dele, se parece exatamente com o que você imagina quando ouve a palavra tubarão. É uma das espécies mais populares e que se costuma ver nos filmes e desenhos animados. Vive em águas tropicais e subtropicais em todos os oceanos. Na maioria das vezes é encontrada, sim, você provavelmente já adivinhou, nas águas do sul entre a Austrália e a África do Sul. Esse lugar é até apelidado de Rota dos Tubarões, pois esses predadores realmente gostam de relaxar por lá. Essa também é uma das espécies de tubarão mais agressivas e é muito perigosa para os humanos. Infelizmente, é muito tolerante a diferentes salinidades da água, o que significa que pode nadar mesmo em água doce e ficar totalmente tranquilo com isso. Mas por que todos esses ataques acontecem com tanta frequência por lá? Bem, existem muitas teorias e muitos fatores diferentes que podem desempenhar seu papel nisso tudo.
Marc Sorriat, pesquisador do IRD, Instituto Nacional Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, decidiu realizar um estudo em conjunto com sua equipe. Eles passaram 3 anos tentando coletar dados de 45 tubarões-tigre e 38 cabeças-chatas que viviam em águas locais. O IRD apoiou este estudo, que também foi financiado por 3 fundações de pesquisa, regional, nacional e europeia. É aí que se sabe que o problema fica sério. E estas são as principais teorias desenvolvidas pela equipe de Sorriat e Lagabrielle. A primeira é a pesca excessiva. Especialistas sugerem que a pesca de longo prazo e a captura de pequenos tubarões de recifes que competiam com os perigosos por comida e território acabaram levando a essas consequências drásticas. Infelizmente, quando os cabeças-chatas predadores ficaram sem comida, simplesmente tiveram de procurá-la perto da costa. Para eles, os surfistas da Ilha Reunião parecem peixes doentes e fracos, e portanto uma refeição fácil. Além disso, enquanto nas Ilhas Maurício os surfistas tendem a ficar perto de praias arenosas, em Reunião eles escolhem lugares onde as ondas quebram nos recifes de coral, e é exatamente ali que os animais escolhem para procurar comida. Então, sim, a segunda razão possível são as águas lamacentas. Os cabeças-chatas gostam muito dessas condições, e embora não existam lugares naturais como esses em Reunião, o motivo pode ser a urbanização. A água doce lamacenta chega às baías das cidades. Isso atrai tubarões, e é então que os ataques ocorrem com mais frequência. Mas podemos perguntar novamente, por que não nas Ilhas Maurício? Afinal, a urbanização também está em pleno andamento por lá, e há muitos lugares onde as águas residuais correm para o oceano. Bem, então podemos concluir que esse não é o único fator, deve haver outros. Por exemplo, o Piton de la Fournaise, que é um belo vulcão ativo em Reunião. Graças a ele, há uma rica flora e fauna na ilha, e isso poderia ser ótimo se não atraísse muita atenção dos predadores. Por causa do vulcão, as margens de Reunião são menos íngremes, o que facilita nadar mais perto da costa. E rochas sedimentares que descem das encostas dele podem atrair tubarões cabeça-chata. Como já sabemos, esses carinhas adoram águas barrentas. Existem algumas outras teorias. Por exemplo, Lagabrielle sugere que os ataques podem estar ligados a um aumento na população desses animais. Ou talvez seja porque essas criaturas ficam mais agressivas durante os períodos de acasalamento. Algumas pessoas acreditam que tudo isso pode ser culpa das Ilhas Maurício, pois lá foi proibida a captura e venda de tubarões para consumo da carne. Mas Sorriat e outros especialistas discordam totalmente disso. Poucas pessoas nas 2 ilhas compraram dessa carne para fazer alguma diferença significativa. De qualquer forma, toda essa situação causou muita tensão em Reunião. Grande parte da população agora apoia a ideia de capturar tubarões em larga escala. Eles também construíram algumas cercas subaquáticas perto da ilha, e a manutenção delas custa $1 milhão por ano. Pode parecer muito extremo, mas tempos difíceis exigem medidas drásticas. Porém, apesar de todas essas histórias terríveis, em geral os tubarões não são tão perigosos quanto pensamos. Eles raramente atacam mergulhadores, a menos que sejam provocados. Mergulhadores experientes costumam comparar tubarões com cães de rua. Não é preciso ter medo desses animais, mas eles devem ser respeitados. De qualquer forma, vamos torcer para que Reunião consiga resolver esse problema e as pessoas possam nadar novamente em suas águas mornas e lindas. No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga, mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia, no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho.
A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada. O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal. Mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso.
E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura 1 mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. Esta noite, o maior e mais feroz tubarão da história enfrentará o Bloop, uma criatura misteriosa das profundezas do oceano. A luta acontece longe, no mar, para que as pessoas não corram perigo. Se o megalodonte perder, a vida de toda a humanidade pode estar em risco. Mas primeiro vamos conhecer melhor nossos oponentes. O megalodonte foi um antigo predador marinho, um tubarão gigante, temido por todos os seres aquáticos durante milhões de anos. Ele não tinha concorrentes nos oceanos, estava no topo da cadeia alimentar. Os atuais habitantes do mar não fazem ideia da sorte que têm por esse monstro ter sido extinto há cerca de 3 milhões de anos. Embora as pessoas não possam saber com certeza se ele realmente desapareceu. Até hoje, só 5% do oceano foi explorado. É possível que em algum lugar nas profundezas, o megalodonte ainda apavore todos os peixes. E hoje esse tubarão colossal lutará contra um oponente digno, o Bloop. Tecnicamente, esse é apenas o nome do som que os oceanógrafos gravaram em 1997. A criatura que o fez poderia ser chamada de monstro marinho, um kraken, uma besta das profundezas. Ninguém sabe como ele é, mas podemos adivinhar seu tamanho. Este Bloop de frequência ultra baixa era tão poderoso que podia ser ouvido por sensores especiais a cerca de 4.800 quilômetros de distância. Se você estivesse em Nova York, poderia ouvir o som de Los Angeles, mas ele estava muito abaixo da água, onde a audibilidade é muito pior. Uma criatura que pode fazer tal ruído deve ser dezenas de vezes maior do que uma baleia azul, o maior animal que vive no mundo. Curiosamente, a fonte do som está localizada perto do lugar mais remoto da Terra, o Ponto Nemo. Ele fica a mais de 1.500 quilômetros da costa das 3 ilhas mais próximas. O local é um dos mais estudados do nosso planeta. O Ponto Nemo é usado por muitas empresas como depósito de lixo espacial por ser afastado da costa. Todo ano, os satélites caem lá. Mas o pior é que as coordenadas da antiga cidade fictícia de Relia ficam perto dali. Essa cidade foi descrita nos livros do autor H.P. Lovecraft. Entre as ruínas de Relia reside o monstro Tulio. Sim, o nome não combina com a figura. Nem eu. Ei, Tulio, compre uma vogal, ok? Cara, é como se um gato andasse pelo teclado e aí está o seu nome. Esta é uma criatura totalmente fictícia, mas muitas pessoas pensam que pode ser a fonte do Bloop. As chances de vitória do megalodonte são pequenas, porque o Tulio é um semideus. Ele tem braços e pernas, asas e uma cabeça que lembra um polvo colossal ou molusco com dezenas de longos tentáculos. É impossível determinar o tamanho de Tulio. Mas, se você acreditar nos registros de escritores e desenhos, seu tamanho pode ser de cerca de 90 metros de altura.
O megalodonte é quase 5 vezes menor, tem cerca de 20 metros de comprimento ou um pouco menos do que um vagão de metrô. Oh, um bom almoço para um tubarão monstro! O tubarão pesa cerca de 100 toneladas, como 2 tanques. O peso do Túlio também é desconhecido, mas podemos dizer com confiança que ele pode levantar facilmente 2 tanques em suas mãos. Mas o Túlio pode mudar seu tamanho e a forma à vontade. É capaz de assumir desde a altura de um humano até a extensão de um continente. Além disso, consegue gerar qualquer número de membros. Mas não vamos nos aprofundar muito na fantasia. Caso contrário, o megalodonte não terá chance de vencer. Digamos que o Túlio tenha um tamanho constante. Portanto, em tamanho, o megalodonte perde para o seu oponente. O Túlio é um antigo ser sábio, que tem mais de 1 milhão de anos. Possui conhecimento secreto e telepatia. O megalodonte é apenas um animal que principalmente segue seus instintos. Uma das principais vantagens em qualquer luta é a inteligência. Então o Túlio vence o tubarão gigante novamente. Lovecraft descreveu o Túlio dormindo por muitos milênios e esperando acordar para iniciar um apocalipse. Portanto, todas as pessoas no mundo estão interessadas na vitória do megalodonte. Para apoiar o tubarão, elas enviam navios. É um pouco injusto, mas mesmo assim, o Túlio vence. O monstro pode controlar as pessoas telepaticamente. Ele dá uma ordem ao cérebro de cada marinheiro e todos os navios partem do campo de batalha. Ah, a propósito, você sabe o que os monstros marinhos preferem para o almoço? Peixe e batatas. Essa é uma piada velha, mas ainda é boa. Enquanto isso, como o Túlio se distrai com os navios, o megalodonte tem uma chance. Existem 2 coisas em que o tubarão é superior a um semideus. A primeira é a velocidade. Ele não nada muito rápido, a cerca de 17 km por hora. Os atletas podem correr mais rápido, mas para o gigante Túlio, isso é rápido. O megalodonte consegue manobrar ao redor do monstro verde e, graças à sua pele lisa, escorregar das garras do semideus. Ele nada atrás do Túlio e usa sua segunda vantagem, as mandíbulas. A mordida de um megalodonte é considerada uma das mais fortes entre todas as criaturas que já existiram na Terra. A força de sua mordida pode chegar a 20 toneladas, 6 vezes mais forte que a de um tiranossauro, 60 vezes mais poderosa que a de um leão africano e 600 vezes mais cruel que a minha. O megalodonte morde a sua presa, armado com seus 300 dentes, todos bem afiados e do tamanho da palma da mão de um adulto. Tal mandíbula se torna uma vantagem na luta contra o Bloop. Uma mordida do megalodonte é o suficiente para ferir gravemente o Túlio. Mas é claro, isso não basta para derrotar um semideus. Graças à sua velocidade, o megalodonte pode infligir muitos ataques. Mas, mais cedo ou mais tarde, o adversário conseguirá pegar o tubarão usando seus tentáculos. O megalodonte está preso e não pode se mover. O Bloop vai tirar o tubarão da água. Parece que o monstro verde vai ganhar a luta. Mas vários objetos desconhecidos estão se aproximando do local do combate. O Túlio está sendo atacado por todos os lados. Ele é ímpar, o único da sua espécie. Mas o megalodonte tem parentes. Muitos tubarões de todo o oceano nadam para ajudar a família. Agora ambos estão empatados. O Túlio novamente usa a telepatia para convocar pessoas em seu auxílio. Centenas de navios se dirigem para o local. Ele ordena que abram fogo contra o inimigo. Dezenas de tubarões nadam rapidamente ao redor do monstro verde. É impossível acertá-los e não ferir o Túlio, que percebe seu próprio erro. Ele cancela a ordem telepática e decide lidar com o esquadrão de tubarões sozinho. O Túlio usa seus tentáculos para pegar cada tubarão, um por um. Mas esses peixes gigantes trabalham muito bem em equipe. Assim que um é capturado, os outros mordem o tentáculo e o ajudam a escapar. Todos os ataques da criatura falham. Ela precisa de tempo para pensar em uma nova estratégia. Mas para onde recuar quando há muitos inimigos por toda parte? Voltar à cidade antiga é admitir a derrota. O Túlio tem uma ideia. Ele abre suas asas e faz uma única onda que, como uma explosão, joga todos os tubarões para longe. O monstro flutua para a superfície. Outra onda e no oceano se formam vários tsunamis. O Túlio sobe para o ar. Nuvens negras se acumulam, trovões ribombam, raios caem por toda parte e uma chuva torrencial começa. O monstro está no céu, bem em cima de um grupo de megalodontes. Ele faz uma pequena pausa e agora está pronto para outro ataque. Um apito estridente soa acima dele. Um satélite está caindo
cortando as nuvens de tempestade. Em seguida, outro. O Túlio não estava preparado para um ataque de detritos espaciais, então mergulha na água e recua mais uma vez até as ruínas da antiga cidade. O Megalodonte vence com o que resta de sua força. Felizmente essa luta nunca vai acontecer. O Megalodonte foi extinto há milhões de anos. Há 0,01% de chance de que essa espécie de tubarão ainda esteja viva. Essa é uma excelente notícia para os fãs do Megalodonte, no entanto. Você pode encontrar um dente desta criatura com 1 milhão de anos em lugares por todo o mundo. As pessoas se reúnem para caçar este artefato. Profissionais e turistas vendem a relíquia por muito dinheiro ou aguardam como lembrança. Quanto ao Bloop, você pode reproduzir a gravação na internet e descobrir que não é o Túlio ou algum outro tipo de monstro marinho. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, confirmou que se trata, na verdade, do som do gelo. Quando grandes icebergs se quebram e desmoronam, geram sons poderosos de frequência ultra baixa. Existem muitos registros de famosos terremotos de gelo que geraram sons semelhantes ao Bloop. Ei, vamos dar um mergulho profundo nas águas do oceano para ver quais destes animais assustadores são nossos amigos. Estamos nadando nas águas tropicais da ilha Nanuia, Palavo, perto de Fiji. Tá vendo essas criaturas gigantes do tamanho de um fusca? São as arraias jamantas. Elas têm caudas compridas que parecem chicotes e corpos grandes e achatados. Há 2 espécies delas, a jamanta de Recife e a oceânica. Ambas pertencem à mesma família dos tubarões, mas só têm dentes pequenos na mandíbula inferior e se alimentam de zooplânctons, peixes bem pequenos e crustáceos. As arraias jamantas são animais sociáveis e gostam das pessoas. Se você as deixar se aproximarem, nadarão ao seu redor para observá-lo, mas nem se dê ao trabalho de persegui-las. Elas são nadadoras super rápidas. Elas também são chamadas de manta e morcego do mar, e de todos os seres marinhos, são os que possuem os maiores cérebros, em comparação ao tamanho de seus corpos. Essas criaturas conseguem se reconhecer de frente para um espelho. O Semicócifus reticulatus é o próximo. Apesar de sua feiura, é um dos peixes mais simpáticos que habitam as águas rasas do Japão, China e Coreia. Ele tem protuberância na mandíbula e na cabeça e gosta de se esconder em sua anêmona. Geralmente, fica com medo de sair de lá, mesmo com seu 1 metro de tamanho. Um desses carinhas fez amizade com um mergulhador japonês 30 anos atrás. O homem reparou que o peixe estava ferido e o ajudou a se recuperar. O mergulhador trabalhava como cuidador de um santuário shintoísta que ficava embaixo do mar e hoje chama o peixe batendo em um sino submerso. Agora vamos nadar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Embora seja mesmo um tubarão, ele tem muitas coisas em comum com as baleias. É um animal que consegue viver até 100 anos, mas seu cérebro é minúsculo. O tubarão-baleia é indiferente aos humanos. Na verdade, não está nem aí para os animais que não consegue comer. E, ao contrário de outras espécies de tubarões, não vai morder você. Ele se alimenta por filtração. E apesar de possuir 3.000 dentes, não os utiliza. A boca é enorme, tipo a minha, mas a garganta é do tamanho de uma moeda. Em seguida temos o peixe-lua, que não tem cauda e parece ter sido partido ao meio. Suas barbatanas são grandes e se você as vir acima da superfície da água, pensará que é um tubarão se aproximando. O peixe-lua mergulha nas profundezas do mar para que outros peixes esfoliem sua pele e removam os parasitas. Assim que esse serviço é feito, ele volta para a superfície para tomar sol. É um comilão. Se vir você na água, se aproximará e o observará. Em um dia estará comendo na palma da sua mão. Este animal parece estar sempre sorrindo. É o golfinho nariz de garrafa. É uma das criaturas marinhas mais sociáveis do mundo e viaja em grupos. Esse golfinho gosta de brincar, caçar, cuidar de seus filhotes e de ajudar outros membros da comunidade. O nariz de garrafa nada muito bem e alcança velocidades de até 30 km por hora. E, geralmente, vai para a superfície para respirar através do buraco que tem na cabeça. Também é um ótimo comunicador e envia mensagens para seus amigos. Utiliza a ecolocalização para navegar e encontrar comida. Quando vê pessoas, age com muita simpatia, tanto que baixa a guarda, o que acaba tornando vulnerável a predadores, como tubarões. Partindo para a costa do Pacífico, vamos nos deparar com algumas baleias cinzentas. A pele delas é coberta por parasitas e outros organismos que fazem com que seus focinhos pareçam pedaços de rocha.
Precisamos ser legais com elas primeiro, que podem atacar um barco grande, navio ou até uma embarcação maior se sentirem que seus filhotes estão correndo perigo. Geralmente são simpáticas e não se importam com a aproximação de pessoas. Em alguns casos, até chegam perto de barcos pequenos e deixam os humanos tocá-las, embora a lei exija manter distância delas. Se uma baleia cinzenta quiser se aproximar, o fará, mas caso se sinta ameaçada, agirá com agressividade. Agora vamos ver um peixe que tem uma ferramenta na cabeça. É o tubarão-martelo. O crânio dele o ajuda a caçar. Seus olhos ficam na borda da cabeça do martelo, o que lhe permite ter uma visão vertical de 360 graus. O problema é que tem um ponto cego bem na frente do nariz. A cabeça é como um detector de metal. A maioria das coisas que ele quer fica abaixo da superfície da areia. Então, mergulhe a cabeça gentilmente nela para desenterrar o que estiver lá. Ele pode ser visto em águas temperadas e tropicais, tanto no litoral quanto em alto mar. Geralmente anda em grupos e costuma ser inofensivo para banhistas e mergulhadores. Mas já aconteceram alguns casos em que ficou agressivo. Mas antes de atacar, o animal dá vários sinais de alerta para que os mergulhadores saibam que ele não está em um bom dia. Temos também uma criatura menor, o leão marinho. Ele é um pouco traiçoeiro. É brincalhão, agressivo, arrogante, inteligente e, acima de tudo, curioso. Os leões marinhos não conseguem respirar debaixo d'água, mas podem mergulhar a quase 300 metros de profundidade e ficar um tempão sem respirar. Antes tomam muito ar e, assim que mergulham a cabeça na água, as narinas se fecham. Se virem humanos na praia, ficarão longe e esperarão que eles saiam. Os espécimes selvagens não são simpáticos com ninguém, principalmente caso se sintam ameaçados. Só é seguro ter contato com os que foram treinados em cativeiro. As baleias belugas vêm a seguir. Elas são brancas, com cabeças grandes e estão entre as criaturas mais sociáveis e barulhentas que existem. Suas bocas têm cantos arqueados, que dão a impressão de que estão sorrindo. As belugas nascem com a cor cinza escura e levam 8 anos para ficarem brancas. E são capazes de mudar o formato de suas cabeças soprando ao redor dos seios nasais. As belugas adoram os humanos. Quando fazem amizade com alguém, não querem mais ir embora. Embora sejam animais selvagens, confiam muito nas pessoas. Os biólogos marinhos recomendam manter distância para a segurança delas. Você já ouviu falar sobre os bois do mar? Sim, são os peixes boi. Alguns são encontrados em rios e outros no mar. Embora sejam grandes, geralmente ficam nas águas rasas do litoral, mastigando ervas marinhas, folhas e algas. Os peixes-boi colocam a cabeça para fora d'água a cada 4 minutos para respirar, mas conseguem prender o fôlego por mais tempo. Eles nadam devagar e, embora não sejam tão inteligentes quanto os golfinhos, conseguem identificar cores. Esses carinhas são gigantes simpáticos e gostam de se aproximar dos humanos em busca de cordialidade. Em seguida temos o tubarão-elefante, que é o segundo maior tubarão do mundo. Sua boca é sua característica mais impressionante, igual a minha. Já que aberta, ela atinge mais de 1 metro de largura. Tá, você venceu. Esse animal tem uma aparência intimidadora, mas apesar do tamanho é inofensivo para os humanos, e até nada com mergulhadores. É muito sociável e pode formar grupos de 100 indivíduos, e fica perto da superfície da água, se alimentando dos plânctons. Além disso, tem um monte de dentes que não usa. Você sabe qual criatura consegue cantar músicas altas durante meia hora? Algum cantor famoso? Na verdade, é a baleia jubarte. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ela faz esses barulhos e uivados. Pode ser algum tipo de comunicação para atrair parceiros para o acasalamento. Você a verá perto de litorais se alimentando de comidas minúsculas e ela usa a cauda para impulsionar o corpo através da água. As baleias jubartes são menos simpáticas do que as cinzentas, pois são muito cautelosas. Mas são as heroínas do oceano. Tentam salvar outros animais de orcas. Especialistas dizem que elas são capazes de tomar decisões rápidas e de solucionar problemas. Houve um caso em que uma baleia jubarte pulou na frente de um biólogo para salvá-lo de um tubarão-tigre. Agora vamos tentar ver um especialista em disfarces. O polvo do Recife do Caribe. Suas células coloridas o ajudam a se misturar à textura da areia e das rochas do fundo do mar. Mas esse polvo é solitário, prefere andar por aí sozinho. Essa criatura é minúscula, atingindo no máximo 13 centímetros, com braços do tamanho do pé de uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dele, ele ficará azul para alertá-lo de que está se sentindo ameaçado. Embora seja confiável, é melhor manter a distância para não o irritar.
Um animal esquisito anda por aí como se fosse um aspirador das profundezas escuras do mar. Estou falando do porco do mar. Ele ganhou esse nome por causa de seu corpo rosado, que cabe na palma da sua mão. Ele não nada, fica apenas vagando por aí no fundo do mar. Suas pernas são formadas por 5 a 7 pares de pés em forma de tubos, com tentáculos ao redor de suas bocas, para mexer na lama em busca de alguma carniça para comer. Eca! Como é muito vulnerável, possui um veneno na pele para protegê-lo de predadores. Se você encontrar um, ele será bem simpático, mas se quiser mantê-lo em cativeiro, precisará de um tanque muito, muito profundo mesmo. Por falar em criaturas marinhas gosmentas, aqui está a carambola do mar. Trata-se de um animal simpático que gosta de nadar perto da praia em noites quentes de verão. Há 2 tipos de carambolas do mar, uma com tentáculos e outra sem. É comum vê-las à noite, já que brilham no escuro iluminando as águas. Uma delas é a groselha do mar. Na areia, ela parece uma gota transparente de gelatina e cabe em uma colher de chá. Ao contrário das águas vivas, as carambolas do mar não queimam a pele, pois não têm células urticantes. Por isso é seguro nadar perto delas. Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar. Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe-dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia. Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha, esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe-ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe-ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes, mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água.
Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para a frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Por falar nisso, sabia que os tubarões nunca dormem? Muitas espécies precisam manter a água se movimentando ao redor de suas guelras para ter oxigênio. Então não podem cair em sono profundo como a gente. É por isso que ficam meio acordados enquanto descansam. Geralmente, os tubarões nem fecham os olhos. Tubarão charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão-cobra. Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista. Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar. Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong. Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. Considerando que os cientistas exploraram apenas 5% do fundo do mar e encontraram algumas criaturas marinhas horripilantes e inimagináveis, só nos resta imaginar quais outros animais vivem nas profundezas dos oceanos. Talvez seja até melhor que eles fiquem só na imaginação mesmo, né? Tubarão boca grande. Esse peixe se alimenta por filtragem e é inofensivo para os humanos, apesar de sua bocarra ser bastante intimidadora. Assim como o tubarão frade, ele nada sempre com a boca aberta, como se estivesse no Twitter. Enguia de Gulper.
Esse animal habita nas profundezas do mar e tem uma barriga distendida que lhe permite engolir presas com o dobro de seu tamanho de uma só vez. Ela tem mandíbulas com formato diferente e pode ter entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Está vendo aquele tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja um pedaço de um navio velho ou de algum tesouro, ouro, diamantes, torrica. Quando se aproxima mais, você percebe uma coisa. O tronco está nadando. Não é um tubarão nem um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Ei, não entre em pânico. Se encontrar algum desses répteis no mar, é pouco provável que ele vá enxergá-lo como comida. Os crocodilos possuem uma válvula especial na garganta que os impedem de se afogar debaixo d'água, mas isso não significa que não podem morder. É bem provável que o animal esteja indo para alguma ilha ali perto, e o jeito mais rápido de chegar lá é nadando mesmo. Afinal, ele não pode andar de balsa, né? Observá-lo de longe não faz mal. Só não nade para a margem na hora, pois ele adora emboscar sua refeição em águas rasas. Se tem um momento em que eu queria ver um grande tubarão branco, é esse. Quando estivesse nadando com crocodilos. O tubarão iria dar um fim no crocodilo rapidinho, resolvendo o meu problema. Nas águas do oceano, em algum lugar do hemisfério sul, uma sombra negra fantasmagórica aparece nas profundezas. Nadando bem baixo, desconfiado, o megalodonte está caçando sua próxima refeição. Com a aparência de um tubarão branco, mas com 3 vezes o maior tamanho já registrado, sua forma intimidante evoluiu ao longo de milhões de anos, chegando ao então maior predador natural. Por milhões de anos, os traços evolutivos intimidantes permaneceram sem controle e incontestados. Com seus sentidos aguçados, ele detecta sua presa dentro de quase 5 quilômetros. Enquanto nada lá embaixo, ele está seguindo uma tartaruga marinha desavisada que está nadando lentamente em uma longa viagem. O megalodonte segue a tartaruga, garantindo que se mova em direção a ela no momento certo, nadando para cima a 18 km por hora com a intenção de imobilizar a tartaruga, chocando-se nela. À medida que se aproxima, os sentidos aguçados do megalodonte percebem algo mais à espreita nas proximidades. Interrompendo sua perseguição à tartaruga, ele se ajusta e se vira para outro objeto muito maior. O megalodonte pode ser o maior predador marinho que já viveu na Terra, legitimamente temido por todas as criaturas dentro dessas águas, mas não hoje. Há um recém-chegado nas redondezas, um que tem uma reputação semelhante e se equipara ao megalodonte em ferocidade. Essa criatura desconhecida pretende disputar essas áreas de caça. O desafiante é o Leviatã. Enquanto a tartaruga marinha aproveita a oportunidade para nadar o mais rápido possível, esses dois predadores se analisam à distância, preparando-se para determinar quem será o rei supremo do mar. O megalodonte dominou os oceanos entre 3 milhões e 23 milhões de anos atrás, espalhando-se por todos os cantos do globo, nos mares em torno da Europa, África, Américas e Austrália. Seu foco era principalmente em áreas de mar aberto, onde as presas seriam mais predominantes. Ele caçava tartarugas marinhas, baleias, focas, golfinhos e outros tubarões. Seu alcance era longo e viajava entre águas costeiras e oceânicas nos diferentes estágios do seu ciclo de vida. Dado que o território que eles cobriam crescia a cada ano e a grande variedade de presas disponíveis para eles, o tamanho do megalodonte podia atingir até 20 metros de comprimento. Armados com dentes grossos e robustos feitos para capturar suas presas e morder os ossos, eles tinham uma força de mordida de 18 toneladas e meia, que era quase 4 vezes mais forte que a de um Tiranossauro Rex. Suas táticas incluíam emboscar suas presas por baixo enquanto as empurravam para que se rendessem. Com presas maiores, eles visavam incapacitá-las mordendo as barbatanas e, uma vez imobilizadas, mordendo-as no peito. A mandíbula deles era composta por cerca de 276 dentes assustadores e serrilhados, com 17 centímetros de comprimento e irregulares nas laterais. O concorrente do megalodonte, o Leviatã, era munido de 22 grandes dentes de vários tamanhos, alguns com até 30 centímetros de comprimento. Todos eram capazes de perfurar seu alvo. Excluindo as presas em comparação, eles estão entre os maiores dentes que já existiram em qualquer animal conhecido. Embora não tenha atingido um tamanho equivalente ao megalodonte, o comprimento dele era igualmente impressionante, pois era capaz de atingir até 17 metros e meio. Vivendo principalmente no hemisfério sul, eles estiveram por aqui por pouco tempo, de 9 milhões a 10 milhões de anos atrás. Embora caçasse presas semelhantes ao megalodonte, ele tinha um método diferente e estratégico de caça,
perseguindo sua presa, cansando-a até a exaustão e depois acabando com ela, batendo com a cabeça e então mordendo-a. Ele também tinha uma característica mais adaptativa no seu arsenal, um cérebro muito maior. Sendo um mamífero de sangue quente, ele tinha uma inteligência superior, garantindo raciocínio mais rápido, com capacidade de mudar de tática em momentos cruciais. O megalodonte agia por puro instinto, e isso funcionou consistentemente nos últimos milhões de anos, mas funcionaria agora? Embora existam milhões de anos de diferença entre quando esses dois gigantes existiram e patrulhavam os mares, eles compartilharam um curto período de tempo na história. Mas quando eles se sobrepuseram ao território um do outro, criaram alguns dos conflitos mais épicos que já ocorreram na Terra. O território desse megalodonte nunca esteve em disputa, até agora. À medida que o Leviatã se aproxima, observando o megalodonte muito maior, ele hesita em dar o primeiro passo, pois geralmente qualquer criatura que o tenha encontrado antes tenta escapar imediatamente, causando o início de uma perseguição. O megalodonte, no entanto, nunca foge. Os instintos dele garantem que agirá com excesso de confiança e, como esperado, dará o primeiro passo. Ele nada a toda velocidade, deslizando pela água, com o objetivo de derrubar o Leviatã. O Leviatã não tem outra escolha a não ser fazer o mesmo, em vez de fugir e ficar desprotegido. Os dois gigantes aquáticos cortam a água a caminho de se encontrarem barbatana a barbatana. O megalodonte está intrigado, pois seu inimigo não está virando a cauda para nadar para longe. Mas continua, pois não há motivos para duvidar da vitória usando essa verdadeira tática já testada que nunca falhou antes. À medida que o megalodonte se aproxima, ele rapidamente se vira para nadar para baixo. Ele é mais rápido e ágil que seu oponente e manobra abaixo, ganhando distância. O Leviatã se move muito mais devagar e é incapaz de se virar a tempo enquanto o megalodonte vira para cima e o pega na barriga macia, tentando forçá-lo a se render. O efeito é pequeno devido ao seu tamanho, e o Leviatã continua a girar, mas ele é muito lento enquanto tenta morder com uma esperança desesperada de agarrar seu agressor com suas poderosas mandíbulas. O megalodonte nada facilmente para longe de sua armadilha cheia de dentes, retalhando rapidamente, mirando na cauda e nas barbatanas. Ele vai tirando pequenos pedaços enquanto morde, depois recua rapidamente, fazendo isso repetidamente, tentando acabar com as defesas do Leviatã. Essa tática é eficaz, mas está sobrecarregando o megalodonte, pois ele está ficando sem energia. Ainda assim, ele se esforça para tentar terminar a caçada, usando toda a energia que tem à disposição, esperando que a luta não continue por muito mais tempo. O Leviatã é derrotado. A velocidade de seu combatente é muito superior, e os constantes cortes nas barbatanas e na cauda estão ficando insustentáveis. Ao perceber que suas habilidades são superadas e que é impotente para resistir à constante série de ataques, ele tenta nadar para longe, manobrando enquanto foge, tentando desesperadamente ganhar distância do seu agressor. O megalodonte segue o Leviatã durante sua tentativa de fuga, percebendo que essa é uma excelente oportunidade para terminar o trabalho. O Leviatã agita sua grande cauda enquanto nada, tentando repelir quaisquer outros ataques do megalodonte. Ele atinge o megalodonte e o interrompe pelo caminho a cada avanço. À medida que o Leviatã continua a nadar, ele mantém a energia com facilidade. O megalodonte, por outro lado, está se esgotando rapidamente. A estratégia do Leviatã está funcionando e ele continua a nadar em um ritmo mais relaxado. O megalodonte, por fim, fica sem energia, sem conseguir continuar no mesmo ritmo. Mas sua arrogância instintiva não o abandona. Em sua evolução, ele nunca realmente precisou desenvolver a capacidade de fugir, pois nunca houve uma razão para isso. Ao longo de milhões de anos, ele nunca foi superado, mas tudo isso está mudando agora. À medida que avançam, fica claro que essa é uma competição entre um nadador de maratona e um velocista. O Leviatã continua a conservar sua energia com sabedoria, enquanto o megalodonte, faminto de energia, continua a perseguir, ficando mais lento a cada movimento de sua cauda, a ponto de ser incapaz de manter a perseguição. Ao perceber que seu inimigo está exausto, o Leviatã se volta para o megalodonte. Agora com velocidade dominante e capacidade de manobrar, ele abre suas enormes mandíbulas, agarrando a espinha do megalodonte, encerrando a luta e garantindo sua vitória. O desafiante, o Leviatã, é um novato em comparação com o velho megalodonte. Mas graças à evolução, ele garantiu sua vitória eventual. Isso garantiu seu reinado como o principal predador e, sem dúvida, o maior predador que existiu na Terra. Infelizmente, seria apenas um curto reinado. Não houve um inimigo maior ou superior para assumir a coroa. O mundo começaria a mudar, a Terra logo passaria por uma tendência de resfriamento, o que faria com que a principal presa do Leviatã fosse extinta.
E sem uma fonte de alimento para sustentar essa besta gigantesca, não era possível continuar. Mas isso levou outros animais predadores semelhantes a ocupar seu lugar. A orca, compartilhando características semelhantes, acabou substituindo seu antecessor. O megalodonte então retomaria a coroa devido à ausência de seu ganhador, continuando com sua estratégia anterior de sucesso e fonte de alimentos mais ampla, garantindo sua sobrevivência prolongada. Mas à medida que os mares esfriavam ainda mais e se tornavam muito mais rasos em todo o mundo, ficou mais difícil para o megalodonte se reproduzir. As áreas adequadas e rasas que eram necessárias para os filhotes desapareceram rapidamente, e sem elas, o megalodonte também acabou sendo extinto. E, assim como seu antigo oponente, outros tubarões menores foram capazes de se adaptar a essas mudanças nas águas mais rasas, garantindo um conjunto mais diversificado de predadores para dominar os mares. Você se senta na cama, coloca os pés no chão e sente água fria. Você rapidamente sai correndo da cabine e se vê em um longo corredor. A água chega até os joelhos. As pessoas estão colocando o colete salva-vidas, correndo em direção à escada. Você corre atrás delas e se encontra no caos. Tem água por todo lugar. Uma mulher escorrega na escada e cai. Você a ajuda a se levantar. Pessoas de todos os lados estão te empurrando. Todo mundo está tentando subir as escadas. Há mais água atrás de você. A cabine de que você acabou de sair está completamente inundada. Mais alguns segundos e o nível da água subirá acima da sua cabeça. Felizmente, todos conseguem sair. O convés superior está se partindo. O enorme navio está inclinado para o lado. O barulho de madeira quebrando, o ranger de ferro e os gritos das pessoas se misturam à música tocada ao violino por vários músicos. Você se dirige ao bote salva-vidas e sente como se estivesse escalando uma montanha. Não há barcos salva-vidas disponíveis, mas você encontra um colete salva-vidas. Toda a proa do navio afundou na água. Você está no limite da popa e decide pular. Então espera que o navio afunde ainda mais na água, de modo que a distância entre você e a superfície do oceano seja reduzida. Você finalmente pula e se encontra na água gelada. São graus Celsius negativos. Não o suficiente para congelar o oceano, mas o suficiente para transformar em gelo uma poça na estrada. Você está com dificuldade para respirar por causa do frio. Você observa como os navios mais majestosos e inafundáveis da história afundam. Em 1h30, outro transatlântico chegará e resgatará todos os sobreviventes. Mas antes disso, você terá que lidar com essa situação de alguma forma. 90 minutos para sobreviver à noite nas águas geladas do Oceano Atlântico, entre caos, gritos e desespero. Só uma coisa pode ser ainda pior: tubarões. Todo mundo conhece a história do Titanic. E se os sobreviventes notassem barbatanas de tubarões entre os destroços? Teoricamente, isso poderia ter acontecido. Cenário 1. Os sons do impacto e as vibrações na água poderiam atrair tubarões brancos. Eles nadam nas águas frias do Oceano Atlântico, onde ocorreu o desastre. Eles são dos predadores mais perigosos do planeta, pois são grandes, rápidos, fortes, e seus 300 dentes serrilhados são afiados como uma lâmina, alinhados em várias fileiras. E agora, você vê algumas barbatanas triangulares saindo da água. Elas rapidamente cercam você e outras pessoas. Você pega um pedaço de madeira do navio que está flutuando para subir nele. O frio atrapalha seus movimentos e suas mãos escorregam. Esses sons atraem os tubarões. Um dos predadores para de nadar ao redor e está indo direto na sua direção. O medo faz seu cérebro desligar e seus instintos começam a funcionar. Você dá o seu melhor para nadar para longe do tubarão o mais rápido possível. Claro, é inútil fugir de um tubarão rápido na água, mas você ainda está tentando. 2 segundos se passam e você sente seu calcanhar batendo no nariz do tubarão. O outro pé entra na boca dele cheia de dentes. Você grita, sente os dentes afiados na sua perna e fecha os olhos, mas nada acontece. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Os tubarões brancos raramente atacam os humanos. Se eles mordem, é só porque querem provar você. O fato é que a comida favorita do tubarão é a foca. Depois de uma mordida de leve para experimentar, o tubarão entende que você não é uma foca e simplesmente perde o interesse em você. Mas se o tubarão estiver com fome, não importa que tipo de animal você é. Os sobreviventes que estão seguros no barco não têm motivos para temer. O tubarão branco não vai atacá-los. O predador pode empurrar o barco um pouco, mas apenas para testá-lo. Se houver uma geladeira com bifes a bordo e alguém decidir dar comida aos tubarões, os problemas começarão. Vários predadores empurrarão o barco até que os bifes caiam na água. O tubarão está nadando para longe de você. Então um dos botes salva-vidas o resgata. Você está seguro.
Em breve, outro transatlântico chegará e você se encontrará em um lugar quentinho e aconchegante. Cenário 2. Se a água estivesse mais quente, os sobreviventes do Titanic poderiam encontrar tubarões de cabeça chata. Você pula na água a partir do navio que está afundando. A água não está tão fria. Você consegue nadar facilmente até a madeira flutuante mais próxima. Mas você nota uma barbatana triangular alta com uma ponta escura no topo. Ao contrário dos tubarões brancos, esses tubarões não são rápidos. Eles parecem preguiçosos e lentos, como se não tivessem interessados em você. Mas você ainda precisa subir na madeira o mais rápido possível. Os tubarões de cabeça chata estão entre os mais agressivos do mundo. Eles deliberadamente criam a ilusão de lentidão para que suas presas relaxem. No momento certo, se tornam ágeis e rápidos. Eles têm esse nome por causa do seu rosto achatado e curto, e seu corpo é forte. Esses predadores gostam de bater com a cabeça na presa ou em outros tubarões. Assim que você sobe na madeira, o tubarão de cabeça chata bate nela e você cai na água. Felizmente há um barco salva-vidas por perto. As pessoas o colocam a bordo. Vários tubarões se chocam contra o barco por todos os lados. A situação fica assustadora, mas com esforços combinados, vocês conseguem manter o barco flutuando. Logo, outro transatlântico chega e assusta os predadores usando sua sirene alta e o rugido do motor. Esse cenário desagradável é, infelizmente, impossível. Os tubarões de cabeça chata nadam apenas em águas quentes do oceano, mas na maioria das vezes, eles podem ser encontrados em nascentes frescas, estuários de rios e águas rasas. É por isso que são vistos com tanta frequência por pessoas perto das praias. Sempre leia sobre o lugar em que você vai nadar antes de mergulhar na água. O terceiro e mais provável cenário. Você pula na água. Ela está gelada de novo e você está tendo dificuldade para se mover por causa do frio. Seu colete salva-vidas o mantém na superfície perfeitamente. As luzes do Titanic, afundando, iluminam um pouco a água. E nas escuras profundezas infinitas, você percebe o que parece ser um grande bloco de pedra. O antigo peixe, o tubarão mais majestoso do mundo, está nadando perto de você. É um tubarão da Groenlândia. Eles nadam até nas águas do Ártico, então não tem medo das baixas temperaturas do Atlântico Norte. Este enorme predador é maior que um carro. A cada ano, seu comprimento aumenta 1 centímetro. Você tem sorte de vê-lo, pois é um dos tubarões mais raros do mundo. Felizmente, ele tem uma natureza dócil e não o atacará. Toda a cozinha do Titanic pode estar flutuando na água e atraindo esses tubarões. Eles são lentos, pacíficos e velhos. A idade do tubarão da Groenlândia pode chegar a 400 anos. Este tubarão é considerado adulto 150 anos após o nascimento. Esse que você está vendo atualmente, em 1912, pode ter testemunhado a era do ouro dos piratas com sabres, papagaios e tapa-olhos. E é bem possível que o mesmo tubarão que viu o desastre do Titanic ainda esteja vivo em 2021 e vagando lentamente pelas águas frias do Oceano Atlântico. Em todos os cenários você conseguiu escapar. Mas se um tubarão ataca na água e não há nenhum barco por perto, você ainda tem chance de sobreviver de qualquer maneira. O principal é não entrar em pânico. Não respingue água ou faça movimentos bruscos para não mexer com o tubarão. Você está vestindo um colete salva-vidas, então não precisa se mover para se manter à tona. Não nade para longe do tubarão. Caso contrário, ele pensará que você é uma presa. O tubarão está nadando ao seu redor, então não o perca de vista. Você pode nadar lentamente para um barco ou tábuas de madeira, qualquer coisa em que possa subir. Se estiver perto da costa, nade lentamente em direção a ela, até chegar em águas rasas. Depois disso, você precisa fugir rapidamente. Mas tenha cuidado, o tubarão pode até mesmo pegar você ali. Então fique de olho nele o tempo todo. Se o tubarão ainda o atacar, você terá que lutar pela sua vida. Os pontos fracos do tubarão são os olhos e as brânquias. Mire neles com os punhos e os pés. Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o mako, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão mako,
Essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado, então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos. E as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso. Tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar.
Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem, que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão-albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios em Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Alguém disse Baby Shark?